Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Dando seguimento aqui à nossa videoaula de Lightroom, estou devendo uma coisa para vocês só. Na verdade, aqui nas abas uma, depois eu preciso falar de um outro assunto chamado HDR e panorâmica, que é a nossa próxima aula, já adiantando o assunto. E hoje a gente vai falar de calibração de câmera. Aqui a aba calibração, ela é uma calibração manual. E a gente evita fazer isso mesmo, assim, porque a gente tem tanto um dispositivo, um hardware, quanto um software para fazer a calibração. Então eu vou mostrar isso para vocês agora. E ela não fica aqui na calibração, ela fica, na verdade, aqui no básico. Eu pulei isso de propósito, é um assunto um pouco mais ah, denso, assim, e ele é um pouco mais abstrato. Então, para a gente não começar com isso, perdão, eu acabei indo lá para baixo, fazendo todos os processos, e a gente vai falar disso aqui, ó, desse perfil de cor, do profile, que aqui é o Adobe Color. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho essa imagem é um DNG, é um RAW da Adobe, aqui. Eu tenho, por exemplo, essa imagem aqui, que é um DNG também, aqui um NEF, que é um Nikon Electronic File, que é um RAW da Nikon, e eu tenho aqui um CR2, que é um RAW da Canon, que é o Canon Reduction 2. Todos esses são RAWs, todos esses são arquivos em RAW, né? Eu tenho vários tipos de arquivo, basicamente cada fabricante tem o seu. E o que acontece? O RAW, ele não é uma imagem, ele é bit de informação. Então, a princípio, o RAW não tem cor, ele não tem cor, luz e sombra, nada disso, porque ele não é uma imagem, ele é, na verdade, uma, um, um arquivo digital baseado em bits, ou seja, só 0 e 1, que traz todas essas informações, mas precisa ser decodificado para que essas informações passem a ser uma imagem. E por isso o RAW é tão interessante, porque ele tem uma capacidade de tratamento gigantesca e muito maior do que o JPEG, porque ele não é um arquivo fechado, ele é um arquivo aberto de bit de informação em que você pode aplicar certas questões nele. Bem, como o RAW ele nada mais é do que um bit de informação, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ele precisa passar por um processo de decodificação, de tradução, para gerar cor, volume e tudo mais. Esse processo para que se gere as cores nessa transcrição do RAW é o que a gente chama de calibração de câmera. E o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas desconhece esse processo. Então o que a Adobe fez foi criar um perfil genérico para que possa resolver para a maioria das câmeras, colocado aqui como Adobe Color. O que é o Adobe Color? É um perfil absolutamente genérico que serve para qualquer câmera, que tenta fazer essa transcrição do RAW, colocando as cores que a Adobe acha que são o mais padrão possível que as pessoas gostariam. Existe um elemento que faz essa transcrição para a gente, chamado Color Checker, e é o que a gente vai estudar hoje. Pessoal, essa videoaula ela é um pouco mais teórica, eu vou falar bastante, vou mostrar também como se faz, mas junto a ela vai ter uma pastinha com um PDF explicando o passo a passo. Então, se vocês quiserem seguir aqui pelo vídeo, fiquem à vontade, porque eu vou explicando o que vai acontecer, mas também vai ter um PDF de como fazer isso que eu vou fazer agora, para que vocês possam praticar. Bem, eu vou fechar aqui, vou ter que fechar o Lightroom mesmo, eu já explico por quê. Bem, a gente tem essas imagens aqui, eu vou pegar essa imagem, e o que daqui a pouco aparece, o que a modelo está segurando na mão é um cartão de cores, e esse cartão de cores chama-se Color Checker. O Color Checker, esse cartão aqui que vocês estão vendo agora. O Color Checker existem duas versões, o Color Checker maior, que chama só Color Checker, e esse aqui que é chamado Passaporte, Passport, que é um cartãozinho bem pequeno. Ele é um target, um cartão de cores, que essas cores são traduzíveis pelo computador,
E ele sabe exatamente a variação de cor para tentar fazer com que essas cores sejam o mais próximo possível do que elas são na realidade. Ou seja, ele vai fazer uma interpretação dessas cores, porque ele sabe quais cores tem que estar aqui, e vai tentar codificar, decodificar na verdade, traduzir o seu arquivo em RAW para cores mais reais, porque ele sabe quais cores existem aqui nesse cartão. Esse cartão chamado Color Checker é de uma fabricante chamada X-Rite, eu já mostro aqui o nome para vocês mais de perto. Ele é um pouco caro, infelizmente, mas a gente tem dois no Senac. Então, quando a gente voltar às aulas, vocês podem fotografar o cartão e fazer esse processo com a câmera de vocês. Vocês podem usar a estrutura lá, claro, sem problema nenhum. Bem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa imagem é uma imagem em RAW, ela está em NEF, em Nikon Electronic File, mas eu não posso usar o RAW da Nikon, eu tenho que usar um DNG porque é o que o software me exige. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui essa imagem para uma pasta aleatória, que é uma pasta sem título. Tá vendo que eu copiei, dupliquei o meu arquivo. Ok. E vou aqui, primeira coisa, converter esse arquivo. Existe esse software, ele é gratuito. Ele é um software da Adobe chamado DNG Converter, ou Digital Negative Converter. Ele basicamente converte qualquer RAW em DNG. Então, aqui, como eu tenho um RAW da Adobe, da Nikon, perdão, é um NEF, eu preciso fazer essa conversão para ele para DNG. Vou selecionar essa pasta, aqui, Desktop, Untitled, selecionei, e basicamente eu seleciono essa pasta e converto. É um software bem simples, ele só serve para isso mesmo. Ele está em processo e aqui nessa pasta eu tenho esses dois arquivos, tanto o NAF, que eu não preciso, e o DNG, feito pelo DNG Converter. Ok, vou fechar aqui o meu softwarezinho e vou abrir um outro software também gratuito chamado Color Check Passport. Esse software a gente vai baixar ele no site da X-Rite, que eu já mostro para vocês. Mas a gente tem que ter em mente também uma questão que é o seguinte, eu vou passar para vocês isso aqui, ó, que é um PDF de um passo a passo de como a gente usa o software, de como a gente baixa o software e como a gente faz isso no Lightroom. Então, para quem não pegou os nomes ainda, tá, o X-Rite está aqui, o Color Checker, não se preocupe, esse PDF vai para vocês daqui a pouquinho. O software é baixado direto do site da X-Rite e o que ele faz aqui? Arraste para cá uma foto DNG, e por isso eu converti para DNG, porque o software ele não aceita nem NAF, nem CR2, nem IK, nem qualquer outro RAW, ele só aceita DNG. Então eu vou pegar aqui a minha foto DNG e vou arrastar ela para cá. Vou pegar aqui, arrasto ela para cá. Ah, ele está carregando a imagem, perdão. Ele já reconheceu aqui automaticamente o meu Color Checker e aí eu tenho umas regras. Ele precisa ocupar no mínimo 10% da imagem e ele precisa também estar virado para a câmera, paralelo à câmera. Quanto mais paralelo à câmera, mais facilmente ele reconhece. E uma outra questão é, ele não pode estar nem escuro demais nem estourado, ele tem que estar com a fotometria bem feita nele. Aqui ele reconheceu já direto, porque todos os quadradinhos verdes estão no meio dos quadrados coloridos, estão dentro dos quadrados coloridos. Caso ele não reconheça, eu tenho essa ferramenta aqui, onde eu posso pegar e alterar esses pontos, fazendo com que ele reconheça isso automaticamente, ou manualmente, perdão. Então, caso ele não reconheça a imagem aqui colocada, eu posso vir com essa ferramenta e clico nos cantos do meu Color Checker para que ele force o reconhecimento manual do Color Checker. Mas como eu disse para vocês, se vocês fotografarem com o Color Checker paralelo à câmera, ocupando mais de 10% da área e fotometrado, vocês não terão problema com isso. Eu vou criar o meu perfil. Então, basicamente, clico em criar perfil. E aqui eu vou colocar o nome da turma de vocês, que é turma 1.
Aonde eu crio esse perfil? Sempre na pasta que ele indica, que é o Camera Profiles, que é a pasta onde os softwares vão trazer esse perfil. Então não mudem aqui aonde ele está salvando, sempre aonde ele indica. Eu vou salvar aqui o perfil, ele vai fazer esse processo de salvamento. Seu perfil foi criado com sucesso, ok. Vocês viram que antes de começar esse procedimento, o que eu fiz foi fechar o meu Lightroom. Eu estava com o Lightroom aberto para mostrar para vocês aonde a gente ia começar, e eu fechei o Lightroom. E agora eu vou abrir o Lightroom de novo. Então, vamos lá. Abro o Lightroom de novo. Por que que eu fechei o Lightroom para criar o perfil? Toda vez que eu abro o Lightroom, ele carrega todos os perfis criados. Como eu estava criando ainda esse perfil, se eu tivesse com o Lightroom aberto, ele não teria lá na lista de todos os perfis esse perfil que eu acabei de criar. Então a ordem sempre é essa. Eu crio primeiro o perfil, e a partir do momento em que eu crio esse perfil, depois eu abro o Lightroom e ele vai aparecer lá. Ok, eu estou com o Lightroom aqui. Eu vou fazer o processo de importação de algumas imagens. Então eu vou pegar aqui aquela imagem do Color Checker. Aqui. Todas as imagens aqui. E importo. Ele está criando os meus previews e ok, eu tenho aqui essa imagem. Bem, o Color Checker ele serve para duas coisas basicamente. Uma é aqui o ajuste de perfil, e ele é o ajuste mais certo e mais correto, porque quando eu fiz essa criação de um perfil da câmera, eu basicamente tenho um perfil ajustado àquela câmera e àquela lente. Então, isso é uma coisa importante para dizer. Eu vou quando a gente voltar, vocês vão poder fotografar o Color Checker lá no Senac. E a questão de fotografar o Color Checker é justamente fotografar com todas as câmeras que vocês têm, se vocês tiverem mais de uma, e com todas as lentes, e criar um perfil para vocês, para cada lente e para cada câmera que vocês tiverem. Porque isso vai gerar uma decodificação do seu RAW da melhor maneira possível. Então, vamos lá fazer isso, aplicar isso que a gente viu. Aqui eu tenho o perfil, né, que é o Adobe Color. Eu clico aqui nesses quadradinhos e eu tenho aqui Turma 1. Vou acionar e ele já fez isso para mim, sem problema nenhum. Eu tenho aqui Profile, Turma 1. E eu tenho isso. Vamos ver o que alterou, né, o quanto alterou. Assim, o Adobe Color. E assim, a Turma 1, que é o perfil que a gente criou. Você pode ver que as cores são muito diferentes. E o que está acontecendo é, aqui no Adobe Color é a interpretação genérica que a Adobe criou para todas as câmeras. Quando eu faço aplicado à minha própria câmera usando o Color Checker, você vê que as cores são mais próximas do que elas têm que ser realmente. E para isso que serve isso, para deixar essas cores o mais próximo do que elas realmente são. Uma outra coisa que o Color Checker serve é para a gente bater o white balance. Então, eu posso pegar aqui o meu conta-gotas, e lembra que eu falei aqui que o conta-gotas ele pode ser aplicado a uma área de cinza neutro? A própria X-Rite, a fabricante, diz que eu tenho que bater nesse cinza, é o primeiro cinza. Esse é branco, esse é o primeiro cinza. Ela indica esse primeiro cinza para que eu bata o white balance. Então, já que eu estou com essa imagem aqui, eu clico e já faço. Olhem só a diferença que eu tenho. Isso foi como a foto foi tirada e eu tinha um white balance errado e o Adobe Color. Só de corrigir o perfil de cor e bater o branco, eu tenho isso. Onde as cores estão absolutamente mais reais. Onde a gente pode ver isso nessa foto mais facilmente? Na tonalidade pele dela. Quando eu tenho aqui a foto importada com white balance errado e com um perfil aqui de câmera errado, o que eu tenho é uma pele com uma tonalidade muito distante de uma tonalidade real. Quando eu corrijo o perfil, ele já fica com uma tonalidade mais próxima, e quando eu corrijo o white balance, eu tenho uma pele na tonalidade adequada. Então, para que eu uso o Color Checker e a calibração de câmera? Para poupar trabalho.
A partir do momento em que a gente faz um perfil da nossa câmera, faz um perfil da nossa lente, sempre lembrando que tem que fazer por lente e por câmera, o que eu tenho é a aplicação desse perfil para todas as minhas fotos, e isso vai me poupar muito trabalho, porque afinal de contas as cores vão estar ali presentes mais ou menos como elas são, ou pelo menos de uma forma mais fidedigna. E eu não vou ter esse trabalho todo para chegar, por exemplo, num tom de pele aqui, que é um tom de pele mais próximo, ou quase exato, do que a modelo tinha mesmo. Então, aqui, a junção entre a calibração de câmera aqui e a aplicação do white balance é uma ideia muito interessante para que eu já comece o tratamento fazendo, tendo aí uma cor mais adequada, uma cor mais é, próxima àquilo que era efetivamente. Última questão disso é, o white balance ele só pode ser batido se eu tenho o color checker naquela cena que eu estou tratando. Como assim? O perfil de cor ele pode ser aplicado, eu fotografei em uma luz e posso aplicar para outra luz. Por isso que eu falei para vocês, fotografem o do Senac quando a gente voltar, e aí passem a adotar esse perfil de câmera de vocês para todas as suas cenas. O white balance, ao bater o branco, não. Aí eu preciso ter o color checker, porque cada vez que eu vou fotografar, eu tiro uma foto antes, para que eu tenha essa calibração de câmera e esse branco mais aplicado, principalmente o branco, o bater o branco, porque ele depende dessa luz específica. É legal ter isso, é interessante, não é muito barato, isso custa em torno de $125, o dólar está muito alto, mas futuramente seria um investimento interessante, principalmente dependendo do que vocês forem fazer, como fotografia publicitária, como fotografia de arquitetura é bastante interessante, como retrato, ensaio, é bastante interessante. Claro, algumas coisas a gente não usa isso, né, tipo fotojornalismo, não há necessidade. Mas insisto nisso. O white balance você precisa ter aqui o color checker, mas o perfil, não. É melhor a gente fazer esse perfil da sua lente usando o color checker do Senac para que a gente tenha isso apropriadamente. Me cobrem assim que a gente voltar para que vocês possam fotografar e fazer esse perfil de câmera e de lente de vocês aí para usarem em casa. Bem, essa é a aula de hoje. Reforço, ela foi um pouco mais teórica, mas eu vou mandar também aquele PDF para vocês dizendo o passo a passo da calibração de câmera. É isso. Espero que tenham gostado e espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Até!